obrigado, Senhor. Obrigado por esse privilégio, Senhor, de fazer parte da Tua história, do Teu reino, Senhor, da Tua casa. Nós Te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Quem crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Eu peguei você de surpresa. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, querido. Você está bem? Eu estou muito bem. Jô, eu estou muito bem. Ontem eu estive no meio de uma galera de adolescentes. Eu consegui pular junto com eles. Sabe? Quase tive um torcicolor depois. Mas deu. Gás deu. Deus é bom. Deus está fazendo coisas tremendas. Você está feliz? Quem estava lá na Semana do Avivamento ontem no culto? Uau! Meu Deus, essa galera é muito animada. Deus abençoe a sua vida. Queridos, quero rapidamente aqui passar para esse momento aqui, como o pastor Levi falou, é tão gostoso. Você está sentindo esse aconchego de Deus? Deixa eu te falar algo. Sabe esse ambiente que você sente aqui? Não é um ambiente natural, porque temos aqui esse ministério maravilhoso de música, influenciando as suas emoções. Esse ambiente, essa segurança de falar sobre temas que às vezes é complicado para a gente, é sensível, é o Espírito Santo de Deus, né, Edson? É o Espírito Santo de Deus, traz não só segurança, leva a gente a um nível de alegria até, de alegria, a gente sente alegria, queridos. E é só o Espírito Santo de Deus que pode fazer isso, gerar alegria no nosso coração, quando alguém está falando e a gente dá o nosso dinheiro, né? É só o Espírito Santo de Deus que pode fazer isso. Não é verdade? Você está aí? Amém? Estou compartilhando isso com você porque eu creio que aquilo que Deus vai continuar falando conosco nessa noite, também vai ser assim, também é assim. Precisa ser recebido de uma maneira espiritual, precisa ser recebido dessa forma. E é algo muito precioso que Deus tem feito no meu coração e tem feito em nós como igreja. Aleluia. Amém. Estou pensando aqui, tá? Pensando aqui por onde que começa. Esses dias, o Senhor tem falado muito comigo. Nós tivemos o recesso recentemente, né, de 2 semanas aí, e Deus tem falado muito comigo, ao meu coração, tem me confrontado, me chacoalhado mesmo a respeito de algumas convicções, através da sua palavra, e tem sido assim, algo diferente. Eu tenho falado para a Jô assim, amor, eu não sei explicar exatamente o que é, mas eu sei que é de Deus, eu sei que Deus está fazendo algo. E eu sei que não tem a ver apenas comigo, tem a ver com a gente, porque nós somos uma família, amém? É para você também, amém? É algo muito importante, muito precioso. E esse toque de Deus tem causado alguns efeitos, alguns desdobramentos. Parece que de alguma forma se colocou uma espécie de lente diante dos meus olhos. Tudo que eu olho, para onde eu olho, eu estou vendo as coisas de maneira diferente. Estamos num shopping, passeando, estou vendo, as coisas são as mesmas, as pessoas, as situações são as mesmas, mas a impressão é que eu estou vendo as coisas de uma forma diferente, de uma maneira mais profunda, e algo sempre vem ao meu coração. O que tudo isso tem a ver, que todas essas coisas, de que forma elas se relacionam com a mensagem que Deus nos entregou, com essa mensagem que mudou a nossa vida, que transformou a nossa história, como essas coisas se relacionam. Quando o pastor Júnior estava falando aqui a respeito de ambientes, como ambientes de entretenimento, nós, querido, não somos uma casa que entenda que você não deve participar ou ver, ter entretenimento, mas tudo, Deus tem tocado em todas as coisas, e tudo eu passo a questionar, a tentar enxergar a razão de ser. E eu quero dividir isso com você hoje. Pode colocar o banner lá? Começar contando para você sobre o tema aí dessa ministração.
Leia lá comigo. Você está pronto para essa conversa? Você está pronto para essa conversa? Amém? Está pronto para falar sobre isso? O que é isso? Deixa eu te contar. É que agora, vou contar um detalhe aqui. Os pastores precisam passar durante a semana o tema e o versículo da palavra do nosso Ministério de Comunicação. Eles criam essas artes assim maravilhosas, né? Vocês gostaram? Gostaram dessa arte? Lindo, né? Exatamente, eu compartilhei com a pastora Sabrina, falei assim, olha, tem uma ideia assim, de que fosse alguma coisa relacionada à rede social, a telefone, e ela já tinha passado o tema para a equipe, e antes dela passar essa informação, eles já tinham passado essa imagem aqui. Olha só o Espírito Santo movendo em todas as coisas aqui, né? Eu falei, uau, é isso mesmo. Mas estou contando isso para quê? Para eu lembrar aqui, o que eu ia falar, brincadeira. Estou contando isso porque a gente passa isso ali, né? E às vezes Deus ainda está falando com a gente, né? Eu brinquei de manhã que esse tema, na verdade, eu falei assim, vou colocar esse porque depois eu posso falar sobre qualquer coisa, né? Que vai se encaixar ali, né? É uma conversa, né? Mas na verdade não, na verdade tem uma razão de ser. Mas vamos ler a palavra de Deus antes? A palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até a divisão da alma, espírito, divide juntas e medulas, e ela é poderosa, apta para discernir as intenções e as motivações do coração. Hebreus 4:12. Amém? Você quer receber a poderosa palavra de Deus agora? Então vamos lá. A palavra de Deus em Romanos, como está ali, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Amém? Esse texto está na carta de Paulo aos Romanos, e eu queria rapidamente passar um contexto que vai ser muito importante para nós, querido, entendermos o que Deus está falando conosco hoje, entender o contexto dessa carta. Então eu quero pedir a sua atenção, a sua paciência, para receber algumas informações, mas elas são necessárias, elas precisam ser compartilhadas. Queridos, a igreja em Roma, não foi o apóstolo Paulo que fundou a igreja em Roma, assim como diferente de outras igrejas que ele plantou, ele mesmo como apóstolo plantou, a igreja em Roma não havia sido ele, não foi ele quem plantou essa igreja. Ela já existia quando ele escreve para eles, ela já vinha caminhando há um tempo. Então Paulo, ele tem alguns objetivos ali, né? Eu recomendo que você leia a carta aos Romanos inteira, você leia os 16 capítulos, porque carta você não lê aos pedaços, você não pega uma carta de alguém, eu sei que ninguém aqui, a não ser, né, gaúcho ali, que é da época, recebia carta, né, além da gente, né, você não recebe carta, mas quando, né, os seus pais recebiam cartas, eles não pegavam lá a carta, liam um trechinho da carta, daí ficavam meditando sobre o que ela diz, né, tempo, daí no outro dia lia mais um pouco. Não, a carta você lê do início ao fim, porque ela tem uma mensagem, ela tem um propósito, ela tem um objetivo para comunicar para você. Então, leia a carta de Paulo aos Romanos do início ao fim, e recomendo que você faça isso com todas as cartas do Novo Testamento. Sempre que você puder, leia inteiro. Depois você pode estudar capítulo a capítulo, você pode pegar partes específicas, fazer devocional, mas fica aí uma dica, leia inteira, né? Então, Paulo tem alguns objetivos ao escrever essa carta, e eu quero compartilhar com você primeiro. Primeiro, ele começa dizendo ali no início do capítulo 1, que há um desejo muito profundo no coração dele de ir visitá-los. Como eu disse, ele não tinha plantado essa igreja, e ele desejava muito ir. Ele explica inclusive que ele tentou várias vezes estar com eles,
mas tinha sido impedido disso, mas que havia um desejo de estar com eles para compartilhar o evangelho com eles. E ele está dizendo: olha, eu fui separado por Deus para esse propósito, para anunciar essa mensagem do evangelho, que tem a ver com o seu filho Jesus, algo que já foi predito pelos profetas, é uma mensagem que vem sendo dita e agora Deus revelou isso em Jesus. Eu quero muito ir visitar vocês para compartilhar isso, né? Ele fala que também um dos objetivos é que ele indo para Roma, muito provavelmente ele estava em Corinto no momento que ele escreveu essa carta, que a partir dali eles enviassem ele até a Espanha. Ele está dizendo: olha, eu quero estar com vocês, eu quero compartilhar a mensagem que Deus me deu, eu quero dividir. Ele fala: dar e receber de vocês nesse tempo, e eu quero que vocês também sejam instrumentos de Deus para que eu seja enviado para a Espanha, porque Paulo, ele entendia que aquela ordem de Jesus de pregar o evangelho até os confins da terra era um encargo dele, do ministério dele, e a Espanha era o fim do mundo naquela época, era o limite do mundo conhecido ali. Para Paulo, ele está dizendo: olha, eu preciso da ajuda de vocês para ir até lá. Esse é o segundo objetivo. O terceiro é apresentar de forma presencial a mensagem que ele pregava. Ao contrário da gente que hoje entende, sabe que o apóstolo Paulo era um apóstolo do Senhor, o ministério dele ainda não estava tão consolidado naquela época. Tinham muitas pessoas que tinham dúvidas a respeito de quem era Paulo, a respeito dessa mensagem que ele pregava. Alguns judeus achavam que ele era um antinomista. O que é isso? É uma pessoa que prega contra a lei de Deus, que pregava contra a lei de Deus. Então eles tinham algumas resistências a respeito dele, algumas dúvidas. Então ele queria estar presencialmente e desfazer qualquer mal entendido a respeito do chamado ministério dele. E a quarta e última objetivo, eu quero que você guarde essa informação também, mais especificamente, era resolver um aparente conflito que existia na igreja de Roma. Talvez não um conflito, mas uma tensão, algo que tensão é uma força, né? uma força exercida em direções contrárias, né? Que gera uma tensão. Estava acontecendo alguma coisa ali, e é importante a gente entender isso, porque essa tensão ela existe sempre vai existir em qualquer igreja, tá? Não se iluda, não existe igreja perfeita, né? Existe igreja saudável, existe igreja madura, mas a tensão ela é inclusive necessária em alguns pontos, e havia uma tensão lá. Por quê? Deixa eu contar rapidamente por que tinha essa tensão lá. Porque, como eu disse, a igreja de Roma não foi fundada por Paulo. Então da onde que surgiu essa igreja? Como que começou? Muitos estudiosos da Bíblia entendem, por várias informações, cruzamento de informações ali, que essa igreja surgiu a partir de judeus que estavam visitando Jerusalém no momento do Pentecostes, descrito lá em Atos 2. Os judeus sempre vinham para Jerusalém, os que estavam em nações distantes, eles tinham esse hábito, essa tradição de vir visitar Jerusalém naquele período, no período de Pentecostes, 50 dias, né? Depois ali da ascensão. Então eles estavam lá, e de repente veio aquele grande mover do Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado, as pessoas começam a falar em novas línguas, falar das maravilhas de Deus na sua própria língua, um derramar de Deus. E então Pedro se levanta, prega aquela mensagem, 3.000 pessoas se convertem ali, e a mensagem de Pedro era exatamente essa: olha, isso aqui que está acontecendo é a profecia de Joel, do profeta Joel, se cumprindo aqui em nosso meio. Isso tudo tem a ver com Jesus, que esteve entre nós, ele foi crucificado, e ele ressuscitou dos mortos, e ele é o Messias prometido. Aquilo que todos os profetas falaram a respeito dele, que indicavam que a Bíblia sempre esteve falando, é este Jesus. E muitos desses judeus creram que Jesus era o Messias. Eles creram nisso.
Então, ao voltar para suas nações, esses também voltaram para Roma. E chegando lá, eles começaram a anunciar aos outros judeus que não tinham ouvido essa mensagem, que o Messias tinha vindo, que o Messias era Jesus. E muitos judeus creram, mas outros não creram. Outros não apenas não creram nisso, como resistiram essa mensagem. Eles se opuseram a isso. E começou a haver uma briga ali, né? Uma briga não, mas uma discussão. Então, ali por volta do ano 50, né, quando esses fatos ocorreram, esse momento estava acontecendo, né, surgiu um imperador romano chamado Cláudio César. Cláudio César era um cara que não gostava de judeus, mais um, né, que não gostava de judeus. E daí, um dia lá, ele ficou sabendo dessa disputa, dessa contenda entre os judeus, entre aqueles que creram em Jesus, e ele pega e expulsa todo mundo de Roma. Todo mundo de Roma. É interessante porque esses fatos, eles estão narrados por um historiador romano, não vou lembrar o nome dele agora, um nome bem estranho, mas é um historiador que fez a biografia de vários imperadores romanos, e ele cita esse fato, um fato extra-bíblico, uma informação extra-bíblica. Ele fala assim, olha, no ano ali, né, em torno do ano 50, o imperador Cláudio expulsou os judeus, né, de Roma, por causa de uma contenda em torno de um nome, de um tal de Crestos, que na verdade era Cristo. Então ele registra isso lá, mas isso também está descrito lá em Atos, no capítulo 18, dos versículos 1 a 3, está dizendo que Paulo, que estava em Corinto, foi encontrar um homem que chamava Áquila e sua esposa Priscila, nome da minha linda irmã que está ali, né? Mãe dos meus lindos sobrinhos que estão ali. E tem o Diego também. Tem a minha linda irmã, meus lindos sobrinhos e o Diego, que é o meu ajeitado cunhado. Tá bom, né? Ajeitado já tá bom, né? Eu vou chamar você de lindo, né? Se você quiser eu chamo. Não, brincadeira. Então, Áquila e Priscila vão se encontrar com Paulo em Corinto, e o texto bíblico diz que eles estavam vindo de Roma por causa de um decreto do imperador Cláudio. Olha só que interessante. Então, eles são expulsos de lá. Está me acompanhando, amém? Não dorme que eu pego você, eu vou aí e vou falar bem pertinho. Aí eles então são expulsos de Roma, esses judeus, tantos que criam no Messias, creram em Jesus, quantos que não creram, e eles ficaram de 4 a 5 anos fora de Roma. E nesse tempo Cláudio morre, o imperador Cláudio morre, e na tradição romana ali, quando o imperador morria, muitos dos seus decretos caducavam, eram cancelados. Inclusive aconteceu isso, esse decreto expulsando os judeus de Roma também foi cancelado, e eles puderam voltar para Roma. Eles puderam voltar para Roma e retomar suas vidas lá, aqueles que moravam. Só que assim, enquanto eles estavam lá, eles pregaram o evangelho, e inclusive muitos gentios ou não judeus também creram em Jesus, também creram no Messias, e passaram a se reunir com eles. Mas de repente os judeus foram expulsos de lá, e esses camaradas ficaram lá tocando a igreja. Eles ficaram lá, tiveram que viver, tiveram que continuar se reunindo, lendo as escrituras. E eles, durante esses 4 a 5 anos, ficaram fazendo isso lá. E de repente os judeus voltam. Os judeus voltam para lá, e daí nós conseguimos inferir pelas coisas que Paulo está falando aqui, que surgiu uma tensão aí entre esses irmãos. Ainda bem que isso não acontece na AME, não tem tensão aqui, né? Essas coisas acontecem lá, em outro lugar, né? Surgiu uma tensão. Qual que era a tensão? Os judeus chegaram, mais ou menos assim, a gente entende, olha, o seguinte, a gente esteve fora esse tempo, né? Obrigado por ter conduzido as coisas até aqui,
mas agora a gente está de volta, a gente retoma a partir daqui. Agora somos nós somos os líderes legítimos dessa igreja, nós somos líderes legítimos, porque afinal de contas nós somos do povo de Deus, nossas são as promessas, inclusive o Messias veio por meio do nosso povo, nós temos as Escrituras, então nada mais justo de que nós lideremos a igreja a partir de agora. Então muito obrigado. Mas esses irmãos que estavam ali, que conduziram durante esses anos, entenderam? Não. O que nós estamos entendendo é que é justamente o contrário. Essa mensagem é para nós também. Essa mensagem não é só de vocês, ela é nossa. O Evangelho justamente é isso, é Deus reunindo todas as nações, todas as pessoas. Então Paulo também ele está escrevendo ali para resolver esse conflito, essa tensão entre eles lá. E por que eu contei toda essa história? Porque, querido, no fundo, esse dilema, ele vai tocar sempre as nossas vidas. Essas duas mentalidades, essas duas estruturas, a estrutura dos judeus e a estrutura dos gentios, ela está sempre presente, essa tensão está presente na nossa vida. Na nossa vida. Então Paulo vai falar para esse povo a partir da seguinte mensagem, com esse texto que eu li. Ele vai dizer assim: olha, seguinte, gente, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me sinto constrangido de falar com vocês a respeito de uma mensagem. E aqui eu quero que você entenda, a palavra evangelho, ela adquiriu um significado muito específico para nós. Quando a gente fala sobre evangelho, a gente pensa ali nos relatos bíblicos de Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente pensa, evangelho, eu sei. Se alguém nos perguntar, você sabe o que é evangelho? Eu sei, aqueles livros lá do Novo Testamento. Sim, são um relato do evangelho, são relatos do ministério de Jesus. Mas evangelho, no contexto deles, a palavra evangelho significava um anúncio muito específico, que não tinha essa conotação que tem para nós. Evangelho era uma notícia levada por umas pessoas que também eram chamadas apóstolos, mas que também não tinha uma conotação religiosa, que eram encarregados do império, representantes do império que iam para as províncias para anunciar os novos decretos, as novas direções do império. E esses apóstolos, essas pessoas que eram chamadas de apóstolos, elas eram representantes do imperador. Então aquilo que elas diziam, essa mensagem que elas diziam, não era uma notícia apenas que a gente vê no nosso feed de notícias no celular, que você lê e você fala assim, interessante isso aqui, depois você esquece daqui a um minuto. Não, essas notícias, elas impactavam a vida das pessoas. Então o apóstolo era um mensageiro que levava uma notícia que mudava a rotina, que mudava a economia, que mudava a estrutura, o cotidiano das pessoas a partir daquela mensagem. E Paulo está dizendo assim, eu sou um apóstolo de uma mensagem, só que a mensagem que eu trago é uma mensagem de Deus, não é uma mensagem do imperador. Mas assim como a mensagem do imperador que vem por meio dos apóstolos dele, mudam a estrutura da vida de vocês, impactam a vida de vocês, a mensagem que eu trago, o evangelho que eu trago, ele é de Deus, ele é a respeito de alguém, fala a respeito de alguém, e essa notícia, ela também impacta, e pode mudar a direção da vida de vocês para sempre também, amém? Então Paulo está dizendo assim, eu não me envergonho dessa mensagem que eu trago. Está entendendo? Ele está dizendo assim, essa mensagem que é a mensagem de Deus a respeito do seu filho, e que tem consequências e desdobramentos em todas as áreas da nossa vida, eu não me envergonho dela. E o seguinte, ele vai falar assim, por que eu não me envergonho? Eu não me envergonho dessa mensagem, ele diz, porque ela não é apenas uma notícia. Ele diz, eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus, diga poder de Deus.
Ele está dizendo o seguinte: é uma mensagem que traz uma transformação, porque ela tem poder para gerar essa transformação. Assim como a mensagem do imperador tem poder de mudar a rotina de vocês por meio da imposição, essa mensagem que eu trago, ela é de Deus e ela tem poder para transformar a vida de vocês também. E por isso eu não me envergonho disso. E ele está falando para quem? Para uma igreja já. Ele não está falando para não crentes. Então eles já criam, eles já tinham crido no Messias, eles já tinham reconhecido que Jesus tinha vindo, mas agora Paulo está dizendo assim: vocês precisam entender que essa revelação não é informação, ela é poder, uma capacitação para transformar coisas, para transformar realidades, para as pessoas e nas pessoas que confiarem nela, que crerem nela. Agora, com esse entendimento, escute de novo a declaração de Paulo: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ficou diferente agora para você? Ele fala assim: eu não me envergonho do Evangelho. Agora você sabe o que é o Evangelho. E agora, o que é esse poder? Outra palavra que se desgastou, se desviou do seu propósito original. Quando nós falamos hoje sobre poder de Deus na igreja, o que nos vem à mente? Manifestações do Espírito Santo de Deus, êxtase na presença de Deus, dons do Espírito Santo. Nós falamos poder de Deus está relacionado a essas coisas. Isso então não é poder de Deus? Sim, queridos, é poder de Deus, mas isso é uma pequena parte da manifestação do poder de Deus. Quando Paulo está dizendo aqui que o Evangelho é o poder de Deus, ele está falando de algo muito maior do que apenas isso. Então o poder aqui não é essa conotação de poder que nós temos, é uma capacitação para mudar coisas. Que tipo de coisas? De que forma? Antes de dizer o porquê, ele vai dizer assim: primeiro do judeu e depois do grego. Grego ali, ele está englobando todos os não-judeus, todos os gentios, porque era desse público que era formada a igreja, de judeus e não-judeus. Ele está dizendo assim: seguinte, gente, tem algo que é comum a vocês dois, o Evangelho de Deus, essa notícia de Deus, que é poder de Deus, ela se aplica a esses dois tipos de público da mesma maneira, e é isso que eles não entendiam, e é isso que a gente precisa entender, porque eles entendiam que eram diferentes. Os judeus pensavam: olha, nós somos de alguma forma privilegiados, a gente tem uma história, nós conhecemos a Deus, porque Deus se revelou a nós por meio das Escrituras, por meio dos profetas, por meio dos mandamentos, da própria história do nosso povo. Então a gente está acima dos outros de alguma forma. E Paulo está dizendo: não, vocês têm essa história, ela tem um valor, ela tem um propósito, realmente Deus, só que vocês precisam dessa mensagem, vocês precisam do poder que essa mensagem traz. Sem o poder dessa mensagem, essa história de vocês não tem valor algum, ou ela não vai ser eficaz, ela não vai cumprir o propósito dela. E para os gentios que não tinham nada disso, que podiam até se sentir inferior por conta disso também, ou se sentir superior porque eles não tinham essa história, mas eles tinham a filosofia grega, eles tinham a história da sabedoria humana. Neste momento já tinha, todos os filósofos clássicos já tinham, alguns já tinham milhares de anos, já tinha 1000 anos. Então eles tinham toda uma história de sabedoria, de busca de entendimento, de busca de ser um ser humano melhor. A filosofia tinha os estoicos, que falavam do aperfeiçoamento por meio do sofrimento. Eles tinham também o know-how deles. Os judeus tinham o seu know-how histórico religioso, os gentios também tinham. Eles também tinham a sua história. E muito, assim como
a lei de Deus, ela é boa e santa, Paulo vai dizer isso em Romanos, inclusive, a história de Deus, ela é maravilhosa, esse conhecimento de Deus é maravilhoso. Na sabedoria humana, na filosofia humana, tinham coisas muito boas também, ou pelo menos intenções muito boas, de ser seres humanos melhores. Ali, nesse contexto, estava surgindo as bases dos direitos civis, dos direitos humanos. Então tinha coisas que convergiam, inclusive com a mensagem de Deus. Mas Paulo está dizendo assim, tanto um quanto o outro, precisa de algo que este evangelho traz, um poder que nem a filosofia tem, e nem a religião tem. E é disso que eu estou falando, é por isso que eu não me envergonho deste evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê nessa notícia, que crê nessa mensagem de Deus, que é poder, que fala de um poder capaz de transformar. E é a respeito disso que tem a ver com o nosso tema, que eles talvez não estivessem prontos para essa conversa. Porque esse título também surgiu de um fenômeno na internet que ninguém sabe exatamente como começou, só sabe se começou no Twitter. Vamos trazer para o nosso momento aqui. Alguns anos atrás surgiu no Twitter uma espécie de brincadeira, assim, as pessoas colocavam duas imagens e aquele símbolo matemático no meio, sabe, de maior que ou menor que, aquele Vzinho deitado assim. E a brincadeira era o quê? Era colocar alguma coisa assim, dizendo que era melhor ou superior à outra. Só jogar, sabe? Ó. Todo mundo sabia que ia dar polêmica, sabe? A brincadeira é assim, ó. Né? Toddy é melhor do que Nescau. Só para ver a polêmica, né? Brincadeira, uma brincadeira assim. Aí assim, a série tal é melhor do que a série tal. Aí o pessoal tá no Twitter lá, não, porque isso aqui. Então a ideia era essa mesmo, causar polêmica, dizer que uma coisa era melhor que a outra. E depois, em seguida, não se sabe quem, alguém acrescentou uma frase na brincadeira. Colocava lá a coisa, ó, isso aqui é melhor do que aquilo, e a frase, mas eles não estão prontos para essa conversa. Entendeu? Você já viu isso aí na internet? Ó, isso aqui e tal, né? Isso aqui é melhor do que aquilo, mas eles não estão prontos com essa conversa. Aí, né, a ideia era o seguinte, é dizer assim, ó, isso aqui é óbvio, isso aqui é verdade, ninguém pode negar, mas tem algumas pessoas que vão ter dificuldade de admitir isso. Vão ter dificuldade de admitir que Todo Mundo Odeia o Chris é muito melhor do que Friends. Né? Vai ter dificuldade de admitir que The Breaking Bad é muito melhor, né, do que outras séries aí, né? Do que Prison Break. Mas eles não estão prontos para essa conversa. Então Paulo está dizendo mais ou menos assim, cara, vocês têm aí as convicções de vocês, vocês têm as ideias. Estou vindo aqui jogando uma granada aqui, dizendo assim, cara, existe algo superior a tudo isso. E talvez vocês não estejam prontos para essa conversa. Talvez vocês não estejam prontos para ouvir isso. Mas eu não tenho vergonha de dizer isso. Porque de fato é. Eu vou jogar minha granada aqui. E vocês estando prontos ou não. É isso que é. Paulo vai continuar então dizendo o seguinte. Você está me acompanhando, querido? Isso aqui é importante, querido, para o avivamento que Deus está gerando já no nosso meio, querido. Deixa eu fazer um parênteses bem rápido. Em todos os avivamentos da história, a carta de Romanos esteve no centro da questão. Os pais da igreja descobriram a carta aos Romanos e isso transformou, eles entenderam a justificação pela fé da carta aos Romanos. A reforma protestante foi quando Martinho Lutero, lendo a carta aos Romanos, entendeu a justificação pela fé. E isso levou àquela revolução que mudou o rumo da história do cristianismo. Há mais ou menos 200 anos atrás, um inglês chamado John Wesley
ao ler a carta aos Romanos, entendeu que algo tinha se desviado no ensino da igreja e passou a ensinar isso em um grande avivamento, que gerou milhões de conversões em todo o mundo. Então eu estou dizendo para você, isso é essencial para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Você vai entender como isso se aplica na sua vida. Não é um assunto complexo demais. Receba espiritualmente isso. Voltando ao texto, ele diz assim: por quê? Porque no Evangelho, agora você já sabe o que é o Evangelho, amém? Evangelho é o quê? Olha lá, gente. O que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ele diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Outra palavra que a gente vai precisar vai precisar resgatar. Quando eu falo justiça, você pensa no quê, querido? Você já pensa no juízo de Deus. Quando alguém nos faz algo, algo contra nós, a gente fala o quê? Eu vou orar para que Deus faça a sua justiça, contra isso. A gente fica indignado, mas a gente está confundindo justiça com juízo. Tem as duas coisas em Deus, amém? Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele revelaria ao mundo, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então tem justiça e tem juízo. Então quando Paulo está dizendo aqui que no Evangelho é revelado, não é informado, é revelado. E a palavra ali, eu fui ler no grego, gente, eu estava maluco essa semana. Os irmãos chegaram lá, estavam com o Novo Testamento grego, tentando ler, lembrando as aulas lá do pastor Fernando Enéas, o professor de grego, lendo as palavras. E ali a palavra é apocalipso, que significa revelar ou abrir uma cortina. Então ele está dizendo assim que no Evangelho é descortinado a justiça de Deus. Ou seja, se é descortinado, a gente não sabe o que é a justiça de Deus. É preciso ser revelado. Aquilo que o pastor Levi falou aqui, tudo que é princípio espiritual, só é recebido, querido, de forma espiritual. Se o Espírito Santo não nos revelar, a gente não entende. Ele está dizendo que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. E agora a gente sabe que justiça não é juízo. O que é essa justiça então? A justiça de Deus é a maneira de Deus de consertar as coisas. A justiça de Deus é um modo de Deus de consertar as coisas. A palavra de Deus vai dizer que essa é a justiça de Deus, tendo o justo morrido pelos injustos. Isso é justiça do ponto de vista de Deus. É Ele consertando as coisas que estão erradas, as coisas que se deformaram, as coisas que se estragaram, por meio de um poder, por meio de uma intervenção do seu Filho, por meio do amor de Jesus por nós. Quando você ouvir agora a justiça de Deus, querido, não confunda mais com o juízo de Deus, porque tem juízo de Deus. Mas justiça de Deus é a maneira de Deus de consertar as coisas. E por que maneira de Deus? Porque existe uma maneira do homem consertar as coisas. E aqui eu quero voltar para os dois públicos que tinham na igreja de Roma, os judeus e os gentios. Os judeus tinham uma maneira de consertar as coisas, que era por meio da sua religião, que era por meio da lei. E os gentios tinham também a sua maneira de tentar consertar as coisas, a sua filosofia, a sua ética. Já se falava sobre ética nessa época. As raízes do estudo da ética se remontam a esse período lá. Eles também tinham uma ideia, eles tinham uma intenção de consertar as coisas erradas no mundo, ou seja, ninguém estava enganado a respeito de que o mundo tinha um problema, que o mundo tem um problema que precisa ser resolvido. E isso é em todos os tempos, em todas as gerações, querido. Seja gente estudada, gente
pouco instruído, analfabeto, todo mundo tem o senso comum que diz: o mundo não está ou não é como deveria ser. O mundo precisa de um conserto. Então, nós como humanos vamos tender para um desses extremos. Ou nós vamos tentar consertar o mundo por meio de uma religião, por meio de uma visão religiosa, ou por meio de uma filosofia humana, de uma estratégia humana, de algo que exclui Deus. O primeiro inclui Deus, mas eu sou o protagonista, porque é eu que faço com a minha força aquilo que Deus pediu, então as coisas se alinham. E do outro lado se exclui Deus, mas o problema é que é eu que faço também, é a minha filosofia. Quanta gente que você conhece que é assim, tanto de um lado quanto do outro. Não vou nem falar sobre você e eu. Nós não temos esse problema. Só que não, né? Mas quanta gente você conhece assim, aquele colega de trabalho, que ele não é uma pessoa má. Ele é um cara 10, ele é um cara que procura viver uma vida correta, ele busca ser honesto. Às vezes a gente fala, às vezes é muito mais honesto, é muito mais cidadão do que muito crente por aí. É alguém que fala assim: não, eu não preciso de Deus, o que eu preciso é ser certo, o que eu preciso é fazer o que é certo. Mas quem disse para ele o que é certo? De onde ele tirou essa ideia do que é certo? Hã? Hein? De onde veio essa ideia do que é certo? Paulo está dizendo assim: olha, o Evangelho é o poder de Deus, e ele manifesta a justiça de Deus, o jeito de Deus de consertar as coisas. E com certeza o jeito de Deus não é nem o jeito da religião e nem o jeito dessa filosofia. Por quê? Porque vocês já sabem há muito tempo que tem uma coisa errada. Eu não preciso dizer para vocês que tem coisa errada, vocês já sabem disso. Tanto sabem que vocês estão tentando consertar isso. Só que a mensagem que eu estou trazendo, a mensagem que é de Deus, que se centra no seu Filho, fala de um jeito diferente do jeito de vocês. Ela manifesta a justiça de Deus. O Evangelho revela a justiça de Deus. É revelada, no Evangelho é revelada a justiça de Deus. E ele diz assim: uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E é aqui, querido, que esse entendimento aqui foi que despertou Martinho Lutero, foi que despertou os reformadores, foi que despertou os avivalistas, foi que despertou os homens e mulheres de Deus no decorrer da história para viver grandes avivamentos. Entender essa justiça, a justificação. A palavra aqui talvez mais adequada seria justificação, ou a forma pelo qual Deus torna alguém justo. Porque o mundo já sabe que as coisas não estão caminhando como deveriam estar. Todas as pessoas, de um jeito ou de outro, com diferentes opiniões ou colorações ideológicas, mas todo mundo concorda com o fato de que as coisas não são como deveriam ser e que algo precisa ser feito a respeito. E Deus está dizendo: eu estou fazendo algo a respeito. Eu tenho um modo de justificar, de tornar justo isso que se estragou. E no Evangelho está sendo revelado, está sendo mostrado para vocês como eu faço isso. E essa justiça é do início ao fim. Ou seja, toda ela tem a ver com fé. Mas aí está um problema, porque a gente também não entende mais a palavra fé. A gente tem os preconceitos a respeito do que é fé. Fé se tornou esse otimismo espiritual, um misticismo espiritual, né? Você pergunta para qualquer pessoa aí fora: você tem fé? Sim, claro, eu tenho fé. E você assiste os jogos de futebol e a maioria dos jogadores, antes de entrar no campo ali, vai fazer o quê? Enquanto o técnico está ali, né, beijando ali assim a sua imagem, e aquilo a gente começa a achar que isso é fé. Ele pergunta assim: você tem fé? Então, aquele tem fé nisso aqui, aquele tem fé naquilo outro lá, e eu tenho fé em Jesus. O que quer dizer? Dentre todos os ídolos religiosos disponíveis, eu escolhi Jesus, e essa é a minha fé.
Ele confia lá na imagem dele, aquele confia no santo dele, e eu confio em Jesus. Essa é a minha fé. Mas a palavra aqui, em Romanos, para fé aqui, é confiança. Então vamos lá, a justiça de Deus, que é a maneira pela qual Deus conserta as coisas, é baseada em confiança, do início ao fim. Fica diferente, não fica? Não, né? Tudo bem. É sobre confiança. Eu estava nas 2 semanas de recesso, um dia saí com a Jo, né? O Joãozinho estava com a gente passeando com ele. Aí a gente foi num lugar, ela desceu primeiro, eu fui estacionar o carro e eu estava lidando com os dilemas pessoais, os sentimentos, as coisas, e eu não lembro se eu falei, eu só pensei, Deus, de novo isso, até quando eu vou sentir isso, ou até quando eu vou ter que lidar com isso? E na hora o Espírito Santo falou comigo, não é sobre o que você sente, é sobre em quem você vai confiar a partir disso. Eu falei, uau, no meio do recesso, Deus, desse jeito, 2 pés no peito, por cima da bola, como diz o pastor Serginho, trava da chuteira direto, né? Você está entendendo, amém? Queridos, deixa eu desmistificar uma coisa. Nós temos problemas, nós temos dilemas, nós temos dúvidas, fraquezas, e a gente vai lidar com isso, Deus vai nos ajudar. Mas Ele não vai nos poupar dessas coisas, Ele vai nos desafiar. Em quem a gente vai confiar no meio disso tudo? Em quem nós vamos confiar? Tem um assunto que nós temos estudado muito e lidado muito no Ministério de Cura, que é o assunto da sexualidade. E nós vemos pessoas sofrendo, lidando terrivelmente com essa questão da sua própria sexualidade. E no desespero de resolver isso, alguns chegam a crer que a solução seria não ter, então, nenhuma sexualidade. Ou chegam a achar que a solução seria Deus tirar de nós, então, esses sentimentos, esses desejos, essas necessidades, então isso resolveria. E a primeira coisa que nós conversamos e falamos com essas pessoas lá no Ministério de Cura é uma pergunta: quem você acha que criou a sua sexualidade? Quem que você acha que colocou isso em você? As pessoas às vezes ficam meio desconfiadas da pergunta, achando que é uma pegadinha, mas dizem assim, não, foi Deus. Eu digo, sim, exatamente. Foi Deus quem colocou isso em você. Foi Deus que te formou dessa maneira. Então o que fazer? Querido, a respeito da nossa sexualidade, ela é como todas as outras coisas. Nós vamos sentir, nós vamos nos atrair por um monte de coisas. Mas a questão é, no fim das contas, nesse assunto, em quem nós vamos confiar mais? Em quem nós vamos confiar mais? Naquele que formou isso em nós? Ou naquilo que o mundo ensinou a gente a pensar, a sentir e a enxergar a respeito disso? No fim das contas é sempre assim, o Evangelho revela a justiça de Deus, de fé em fé, ou seja, de confiança em confiança. Todas as coisas vão passar por esse crivo. Quando o sentimento vier, quando a tentação chegar, quando a dúvida bater, quando a fraqueza se manifestar, em quem eu vou confiar mais? Quem está me entendendo, diga amém. Não deixe a sua mente ser roubada disso, porque há um poder, é a palavra que diz, há um poder espiritual que é capaz de salvar a sua vida e a minha, através da revelação desse entendimento, amém? Então Paulo está dizendo assim, olha, no Evangelho é revelada essa justiça, que é o jeito de Deus de transformar as coisas, de mudar as coisas, que todo mundo sabe que está errado, mas que não consegue mudar.
E no meio disso tudo, o Senhor falou comigo uma frase. Ele disse assim: sabe por que o Evangelho ofende você? Porque ele ofende o ser humano? Não é apenas porque ele mostra os seus pecados. Porque disso, com uma margem com uma medida de margem de cada lado, todo mundo já sabe. Todo mundo sabe que não é perfeito. Todo mundo sabe que precisa de conserto. O Evangelho não nos ofende porque ele nos mostra nosso pecado apenas. Mas ele nos ofende porque ele mostra que aquilo que a gente considera certo, aquilo que a gente quer fazer certo, a gente também não consegue. É isso que nos ofende. É isso que nos incomoda. Porque tudo aquilo que tira o controle da nossa mão, tudo aquilo que exige que a gente confie nele, nos ofende, nos incomoda. Esse é o problema. Por isso que a justiça de Deus é revelada no Evangelho de fé em fé, de confiança em confiança. O texto diz ali também, a tradução pode ser de fé para fé, ou seja, começa com fé e termina com fé. Fé não é só para começar as coisas. Ah não, eu criei ali no começo e depois eu criei em Jesus, agora eu vou me esforçar bastante para viver. Não, é de fé em fé, é de confiança em confiança. Diante dos dilemas da vida, diante dos desafios da vida, a transformação e o modo de Deus de fazer isso acontece por meio de decisões de confiança, de confiar em Deus naquilo que Ele diz, de confiar em Deus. E eu tive uma segunda experiência que ilustrou isso de uma maneira muito profunda. Eu estava em casa lidando, e assim, deixa eu falar, as 2 semanas do recesso geralmente são muito boas. A gente, mesmo quando fica só em casa, a gente curte bastante, a gente gosta de ficar em casa. Nós passamos muito tempo fora de casa. Então quando a gente fica em casa, a gente curte até ficar consertando uma coisa que estava lá há tempo, limpando, organizando, coloca uma música, fica lá adorando o Senhor. Mas essas 2 semanas eu confesso para você não se sentir mal com tuas crises, eu estava meio em crise também. E depois a segunda semana foi só chuva e frio. E quando está frio, quando está chuvoso, isso afeta demais o meu humor. Desculpa se eu estou frustrando você, falar, pastor, mas você não é tão espiritual. Não, querido. Eu não consigo ser muito espiritual quando está assim, chovendo, assim, sabe? Afeta, desculpa decepcionar você. Mas eu não, difícil. Aí foi aquela chuvarada toda, aquele frio. Aí, querido, quando gela o pé, querido, não há, né, espiritualidade que resista. Difícil. Precisa clamar ao Senhor. O pastor Serginho é a orelha, né? Gelou a orelha. Acabou. Então, estava lá lidando com tudo isso e o Senhor falando tanta coisa no meu coração, me desafiando a confiar nele, mesmo em meio ao frio e à chuva, né? E daí, deu sábado, fez um solzinho assim. E daí eu falei, eu estava lá em casa meio injuriado, falei, eu vou andar, porque quando eu estou assim em crise, andar me faz bem. O pessoal que mora aqui na região, de vez em quando me vê andando por aí, né? Andando por aí. Aí eu andar, falei, vou lá, preciso ouvir Deus. Aí eu fui ali na Praça do Paraná Clube. Eu gosto de andar ali também. Falei, vai que Deus faz um milagre e ressuscita os mortos ali. Né? Falei, vamos lá, vamos andar. E aí estava andando, cheguei lá, né, aquele solzinho até, eu estava ali ativando a vitamina D espiritual, né, na minha alma. E eu entrei ali na praça pelaquela rua do fundo e comecei a andar. Queridos, andei acho que uns 10 metros. Quando eu olho para o meu lado esquerdo assim, eu vejo um homem sentado numa daquelas esquemas que tem ali, os bancos assim, redondinhos. Eu olhei assim de longe, me chamou a atenção.
porque eu vi que ele estava com uma garrafa assim do lado dele, uma garrafa de uísque, e essa garrafa estava para menos da metade. Era uma garrafa, queridos, não era era uma garrafa. E eu olhei assim e eu notei algumas coisas, porque infelizmente nessa região tem muitas pessoas em situação de rua, e várias vezes eu converso com alguns. Já tive uns momentos, eu e Felipe conversando com alguns, a gente ministra, oferece ajuda, alguns aceitam, outros não. Mas esse rapaz era diferente, ele estava relativamente bem vestido, bem limpo. Sabe que eu falo aqui agora também? Sabe que eu crio a polêmica aqui? Sabe que eles estão prontos para essa conversa? Né? Eu observei assim que ele estava relativamente bem vestido, bem limpo assim, e eu olhei para o sapato, querido. Eu presto atenção nos sapatos, né? Você vê alguém assim que está realmente bem legal, bem asseado, geralmente está com o sapato limpo. Pronto, cria um problema que todo mundo vai sair olhando no sapato. Não olhe, querido. Prometa para mim que você não vai olhar o sapato do irmão hoje, tá? Mas se você olhar, dá aquela discreto assim, sabe? Olha, ele não fala nada, tá? Imagina que hoje ele pisou na poça ali, tá? Não julgue o seu irmão por conta do seu sapato. Versículo, né? Segundo a Valdeir, versículo 1, capítulo 1, versículo 2. Então, eu olhei e vi que ele estava nessa condição. Falei, caramba, mas o que aconteceu, querido, é que ao ver aquela imagem, e como eu disse, aqui muitas vezes, querido, eu passo por essas pessoas e eu não paro, tá? Não quero que ninguém fique pensando que todas as vezes eu paro para orar e abraçar as pessoas. Não, às vezes eu passo direto mesmo. Desculpa também se estou te frustrando. Mas eu passo, às vezes a gente não consegue parar. Mas algo capturou meu coração e de uma forma diferente. E eu não consegui mais andar ao ver aquele homem naquela situação. Algo começou assim, não, você não pode passar por aqui e ver um cara nessa condição. Queridos, e eu vi que ele estava com uma sacola de mercado, essa garrafa estava fora da sacola, e eu vi que tinha algumas outras coisas dentro daquela sacola, e também eram bebidas alcoólicas. E ele já tinha tomado mais da metade de uma garrafa de uísque. Querido, graças a Deus eu nunca bebi, não tenho isso no meu currículo. Tem outros BO, tá? Por isso eu sou melhor do que ninguém. Se você teve. Mas eu nunca tive essa experiência. Mas eu sei o bastante para saber que alguém que toma mais da metade de uma garrafa de uísque não está bem. O cara está na situação. E provavelmente ele tinha feito isso em poucas horas, em pouco tempo. Não era o cara tomando aquilo em 2 ou 3 dias. Ele estava há pouco tempo ali, já tinha tomado tudo aquilo. E aquilo capturou meu coração. Meu Deus, eu falei, que tipo de dor, que tipo de angústia tem uma pessoa para viver uma situação dessa? E eu não conseguia mais andar, eu ficava andando assim. E o Senhor, não, vai falar com ele, vai falar com ele. Eu falei, mas o que eu vou falar para o cara chegar lá e falar assim, ô mano, você está feio na fita, hein? O cara vai pegar essa garrafa e vai dar na minha cabeça. Eu falei, Deus... Enfim, eu fui me aproximando, eu não conseguia andar mais. Eu fui e sentei, uma estrutura redonda assim, lá, e ele estava na ponta, eu sentei do outro lado, peguei o celular, fiquei ali. Eu olhava assim, para ver se ele olhava para mim, para puxar uma conversa. E fiquei olhando, de repente ele olhou, e daí aquele comentário, né? Cumprimento curitibano. Ô. E ele respondeu, curitibanamente, ô. Aí eu falei, vou falar o quê, né, cara? Aí o básico, né? Solzinho bom hoje, né? Depois desses dias de chuva. Aí ele me dá uma resposta inusitada. Eu falei assim, poxa, o cara vai ter muita condição de conversar, né? Ele fala assim, é verdade, muito bom esse solzinho de inverno, né? Muito bom, depois desses dias de frio, muito bom, né? Ele virou para mim e falou assim, sabe de uma coisa? O que as pessoas não entendem
é que esse sol de inverno queima tanto quanto o sol de verão. Falei, meu Deus, filósofo. Falei, meu Deus, é um dermatologista. Eu já sei a profissão dele, pelo menos, é dermatologista. Ele falou assim, olha, é verdade, as pessoas ficam aí, é porque sol de inverno, porque não sei o quê. Mas sol de inverno faz tão mal quanto sol de verão, queima. Aí é verdade, é verdade. E eu ali pensando e orando na minha mente, como eu vou abordar esse homem, como eu vou falar com ele, e de repente o Espírito Santo falou assim, pega por aí. Pega por aí como? Pega pelo sol de inverno, hein? Na hora o Senhor me deu uma inspiração ali, eu falei assim, pois é, né, cara? Olha que interessante, quando a gente está sentindo falta de alguma coisa, né, como esse sol aí que fazia tempo que a gente não tinha, quando a gente sente falta de algo bom, algo que nos faz bem, a gente perde a noção das consequências, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, é verdade, deve ter pensado assim, é filósofo também. Falei, se a gente perde a noção das consequências, se a gente fica tantos dias sem sol, de repente sai um sol desse, ninguém pensa, você também não me julgue, nem julgue ele, ninguém pensou em colocar o protetor solar, nem nada, a gente vai lá para o sol e tal, e realmente ele tinha razão, queima do mesmo jeito, né? Causa problema. Falei, quando a gente tem algo que nos faz bem, nos causa bem, geralmente a gente negocia as consequências que podem ter, né? E ele falou, é verdade, eu fui ali conversando, e de repente falei, eu preciso chegar no ponto, eu falei assim, mano, me desculpe a minha ousadia, mas eu não pude deixar de ver, né, essas paradinhas aí que estão aí com você, e o que você está tentando anestesiar com tudo isso aí, mano? Qual que é a sua dor? Você está tentando, inclusive você está negligenciando as consequêncies que isso pode te trazer, porque com certeza isso está te aliviando alguma dor, está te trazendo é uma forma que você está tentando sufocar algo dentro de você. E aí, querido, a partir daí a coisa começou e ele começou a falar. E eu me surpreendendo, porque realmente ele tinha... eu vi as outras coisas daí eu me aproximei e eu vi as outras coisas que tinham na sacola dele. Ele tinha uma garrafa de uma bebida que eu conheci, o nome recentemente chama Corote. Querido, aquilo é álcool puro, cara. Eu olhei, eu peguei a garrafa. É 38% de álcool. Se você colocar no tanque do carro, você roda, cara. Eles bota um corante naquilo ali, um saborizante e taca ali, é muito barato. E é tão ruim aquilo que até mesmo ele, que tinha tomado mais da metade da garrafa lá, ele tinha comprado uma lata de Guaraná junto, que ele colocava o Guaraná para tomar aquilo, porque não conseguia tomar puro. E já tinha tomado um tanto também. E eu fiquei pensando ali que ele talvez não teria muita condição de conversar, mas ele foi conversando comigo, eu fui percebendo que ele tinha uma consciência muito boa, inclusive sobre si mesmo. Ele começou a contar a sua história, seus empregos, ele começou a falar, ele tinha consciência do problema que aquilo é na vida dele. Ele falou assim, eu tive vários empregos. Ele falou de algumas empresas que ele trabalhou, uma delas eu trabalhei também, uma ótima empresa multinacional. E ele falou assim, eu perdi os meus empregos justamente por causa desse vício, porque daí eu sou irresponsável mesmo com a minha função. Ele não era vitimista nesse sentido, não, porque as pessoas não, ele falava assim, eu fiz essa escolha e agora eu estou nessa condição, eu não consigo ser responsável pela minha vida, e eu perdi esse emprego, eu perdi aquele, e agora eu estou nessa condição há muito tempo já. E eu comecei a conversar com ele e falar sobre o amor de Deus, que o álcool não poderia suprir, aquilo que só Deus poderia fazer por ele. Eu percebi que ele tinha algumas resistências a respeito disso também, sobre religião, sobre igreja, mas eu fui falando sobre o evangelho para ele, e ele foi entendendo aquilo. Mas chegou um momento da conversa, querido. Chegou um momento da conversa que ele
falou assim: eu sei, eu entendo isso, só que eu não consigo me livrar disso aqui. Eu disse para ele: deixa eu te ajudar, eu tenho contato com casa de recuperação, eu posso fazer isso para você hoje, eu posso ir atrás de ajuda para você hoje. Deixa eu te ajudar. Ele falou assim: não, mas eu não vou conseguir, eu acho que não adianta. E eu fiquei um tempo argumentando com ele, até o momento que ele realmente se mostrou irredutível de não conseguir crer, não conseguir acreditar que poderia mudar. E eu fiquei com o coração muito angustiado. Falei assim: eu não posso sair daqui e deixar esse homem, depois de ver isso, simplesmente ir embora. Falei: Deus, mas o que eu posso fazer mais? Falei: eu preciso de uma intervenção sobrenatural aqui, Deus. E eu disse para ele assim: cara, deixa eu te falar só mais uma coisa. Posso te fazer um desafio? Ele falou: pode. E enquanto ele conversava comigo, ele disse assim: cara, eu estou sentindo meus dedos adormecidos. Ele tinha bebido muito. Eu estou sentindo meus dedos adormecidos. Você está percebendo que eu estou com dificuldade de falar algumas palavras para você? E ele falava assim: tudo por causa dessa porcaria aqui. Mas ele não conseguia acreditar que era possível deixar aquilo. Eu falei assim: eu vou te desafiar então. Você sabe mais do que eu dos efeitos que o tanto que você bebeu causa no seu corpo. Você sabe melhor do que eu. Você sabe que se você parar de beber agora, esses efeitos vão passar para amanhã, tarde para mais. Não é verdade? Ele falou: sim. Falei assim: se eu orar por você e esses efeitos passarem completamente agora, instantaneamente, você me deixa jogar fora todas essas coisas? Ele falou assim: não sei. Falei: cara, você sabe disso, você concorda comigo que se os efeitos sumissem instantaneamente, agora, era algo sobrenatural, algo que só Deus poderia fazer. Se eu orar, ele falou assim: olha, eu sei que seria sobrenatural, mas acho que eu não jogaria fora. Eu falei assim: se Deus te der esse sinal. Ele falou: não sei. Eu falei: mas deixa eu orar por você mesmo assim. Ele falou: pode orar. E eu coloquei as mãos sobre o ombro dele e comecei a orar ali na praça e falar: Deus. E enquanto isso eu pensava na minha mente: Deus, eu lancei esse desafio, agora o Senhor que banque. O Senhor que banque. E eu orei por ele, eu ministrei sobre a vida dele, e eu falei: Deus, e eu peço que o Senhor mostre um sinal, que o Senhor toque a vida. Eu falei o nome dele, já sabia o nome dele. Toque a vida do fulano, que esses efeitos sumam completamente, profundamente agora, para que ele saiba que você é Deus. Quando eu terminei a oração, eu olhei já para ele, olhando para ele, ele abriu os olhos arregalados, assim, eu vi que a expressão dele mudou. Ele fez assim, e eu olhei para ele e falei assim: aconteceu, não foi? E ele olhava para mim e não me respondia. Eu falava assim: agora a gente vai ter que jogar fora as coisas. Ele falou assim: não. Eu falei assim: mas você sabe o que aconteceu? E ele não me dizia que não tinha acontecido, porque tinha de fato acontecido. Deus tocou a vida daquele cara. Ele levantou-se e eu comecei a observar ele. Ele falou que ele estava com as mãos amortecidas, estava com o corpo amortecido. E ele se levantou e ele definitivamente não parecia alguém que tinha bebido toda aquela quantidade de bebida. Ele começou a se movimentar e andar e falar comigo. E eu olhava para ele e falava assim: cara, aconteceu. Deus se revelou para você aqui. Me deixa te ajudar. E ele falava: não, acho que ainda não, eu não sei. Infelizmente, querido, ele não aceitou ajuda. Apesar do sinal que Deus fez, ele se levantou, ele começou a andar, e eu insisti mais um pouco com ele, e ele disse assim, eu falei: cara, antes de você ir embora, eu só quero que você lembre de algo. Você nunca mais esqueça que hoje, nesse dia, Deus te encontrou nessa praça. E Deus revelou o poder dele de consertar as coisas para você aqui. E ele ficou emocionado assim, ele começou a sair. De repente ele voltou e ele olhou para mim e falou claramente, sem nenhuma dificuldade na fala. Ele falou assim: e eu quero que você saiba que os céus viram o que você fez por mim hoje.
E eu disse: não fui eu, foi Deus quem te encontrou nessa praça. E Ele revelou o seu poder de consertar as coisas. O Evangelho de Deus é o poder de consertar as coisas. E eu falei para ele assim: a minha oração, querida, é que você tenha uma nova oportunidade. E que você lembre que um dia você foi encontrado por Deus aqui. Queridos, a diferença entre nós e aquele homem é a extensão do nosso vício. Todos nós vivemos em condição que nós já sabemos que precisa ser mudado, que nós já entendemos que precisa ser diferente, mas a nossa religião, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, a nossa filosofia não tem poder para transformar. Mas do céu foi revelada a justiça de Deus no Evangelho, o poder de Deus para transformar as coisas. E todo avivamento, querido, parte de um lugar quando as pessoas começam a crer nessa verdade simples e transformadora. Querido, a justificação pela fé não torna as coisas mais fáceis, mas com certeza torna todas elas muito mais simples. Porque coloca todos nós, querido, homens e mulheres, ricos e pobres, instruídos e ignorantes, sobre uma mesma condição. Todos nós sabemos, porque é o que Paulo diz na sequência do texto: o que de Deus se podia conhecer desde o início da criação se revelou através das coisas criadas. Ou seja, ele fala os atributos invisíveis de Deus, bem como o seu eterno poder e a sua divindade se revelam por meio da criação. Por isso todo homem é indesculpável. Agora o problema é seu de ter vindo nesse culto, querido. Agora você tem uma responsabilidade, porque você é indesculpável. Não, é minha história de família. E realmente, querido, nós, talvez mais do que ninguém, podemos falar a respeito disso. Nós trabalhamos com cura interior, nós trabalhamos com restauração da alma. Mas não é justificativa para você não tomar uma decisão de confiar no poder de Deus. No poder de Deus de transformar as coisas. É sobre confiar em Deus, não é sobre o que você sente, não é sobre o que você passou. Deus tem resposta para todas essas coisas, mas a maneira que Ele escolheu para responder a isso é por meio de um poder que transforma e que se manifesta de fé em fé, de confiança em confiança. E diante de todos os desafios da sua vida, de todos os desafios, e todas as coisas que você sonha também viver, não só problemas, mas coisas que você sonha alcançar, coisas que você quer se transformar, Deus manifestará por meio de confiança, por meio da sua fé, no jeito dele de consertar as coisas. Amém? Se você crê nisso, se coloque em pé. Se coloque em pé, querido. Já, enquanto o Ministério de Louvor vem para cá, nós vamos adorar esse Deus que manifestou a sua justiça por meio do seu Filho. Nós vamos adorá-lo, querido. Se você quiser dar uma resposta, nós estamos em casa aqui, estamos em família. Não espere a música começar a tocar, querido. Se você quiser já vir aqui para frente, se ajoelhar, se você quiser trazer o seu coração diante de Deus, faça isso agora. Nós vamos adorar não para tocar e emocionar você, mas nós vamos adorar porque esse Deus que manifestou a sua justiça está neste lugar. Ele está nesse lugar, o seu Espírito está neste lugar. E qual é a resposta que você vai dar a Ele? Qual é a resposta que você quer dar a Ele? Abandone o escudo da sua religião, ou da sua filosofia, seja ela qual for, a ideologia política, a ideologia que for, porque você sabe que essa sabedoria se tornou nula, ela se neutraliza, ela falha naquilo que aprova.
A sabedoria humana, ela fracassa naquilo que ela aprova, mas a justiça de Deus se manifesta para aquele que crê, aquele que confia em Deus, aquele que confia em Deus. Enquanto nós adoramos aqui, enquanto o Ministério de Louvor adora, deixa o Espírito Santo te mostrar aonde você tem confiado em você mesmo, na sua história, onde você tem justificado o seu fracasso. Abandone isso. Esse é o dia de confiar em Deus. É sobre confiar, não é sobre sentir, não é sobre tentar, não é sobre conseguir ou não, é sobre em quem nós vamos confiar. E esse texto bíblico termina como está escrito, citando Abacuque: o meu justo viverá pela fé. É isso que significa viver pela fé, confiando nele em todas as coisas, confiando no modo de Deus, confiando na justiça de Deus, confiando na salvação de Deus, confiando na salvação de Deus. Desde o ventre me conheces. Olha a Ele agora. Para ti, por moedas de prata te vendi, e mesmo assim se entregou por mim. Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora vivo em mim. Redentor,
7, 25, 24. Na versão A Mensagem diz assim: eu já tentei de tudo, mas nada resolve. Já não aguento mais. Não há ninguém que possa me ajudar. Não é essa a verdadeira pergunta? A resposta, graças a Deus, é que Jesus Cristo pode e me ajuda. Ele agiu para consertar as coisas nessa vida de contradições, com a qual eu quero servir a Deus de todo o coração e mente, mas sou puxado pela influência do pecado e acabo fazendo o que não desejo. Com a chegada de Jesus, o Messias, o dilema fatal foi resolvido. Os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva. Um novo poder está atuando. Um novo poder está atuando. O Espírito da vida em Cristo, como um vento forte, limpou totalmente o ar, libertando vocês de uma tirania brutal nas mãos do pecado e da morte. Deus acertou em cheio quando enviou seu Filho. O Espírito Santo de Deus está aqui. A resposta ao dilema, a resposta ao dilema foi dada. A resposta ao dilema foi dada. Feche os seus olhos. E eu quero fazer um convite agora. Talvez você chegou aqui nessa noite sem saber que essa resposta já havia sido dada. E você agora quer viver. Você quer confiar nesse poder de Deus, nessa resposta que Deus deu, para viver agora a partir não mais desse dilema, dessa nuvem escura de incerteza, mas agora debaixo de uma convicção que liberta. Se você quer tomar essa decisão hoje, todos estão com os olhos fechados aqui. Eu quero que você levante a sua mão onde você estiver, e eu quero orar por você. Onde você estiver, levante a sua mão. Aleluia, glória a Deus, amém. Mais alguém? Onde você estiver, levante a sua mão, amém. Aleluia. Essa é uma resposta. Não é sobre religião, não é sobre discurso ou argumentação, é sobre o poder de Deus. É uma resposta ao poder de Deus. Amém, amém. Eu quero que você repita comigo, todos repitam comigo junto com esses queridos. Diga assim: Pai, eu me entrego em confiança ao poder
ao poder que o Senhor manifestou que o Senhor manifestou em Jesus Cristo, em Jesus Cristo, o justo o justo que se entregou que se entregou pelos injustos pelos injustos e pelo seu sangue e pelo seu sangue reconciliou contigo, ó Pai, reconciliou contigo, Pai, todos aqueles que nele creem. todos aqueles que nele creem. E eu declaro, E eu declaro, eu creio que o que ele que o fez que ele fez me salva, me salva, me me transforma, transforma, me justifica. me justifica, E eu me rendo e eu me rendo. e eu declaro E eu declaro que Jesus que Cristo Jesus Cristo é meu Senhor. é Deus, meu Senhor. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, cada um que fez essa oração nessa noite, receba do Espírito Santo da promessa agora. Receba do Espírito Santo, aquele que testifica e que confirma que de fato agora você é filho amado de Deus, porque todos os que o receberam foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Que o Espírito Santo confirme agora e testifique agora sobre a vida desses amados, a filiação deles de uma maneira espiritual, revelada, em nome de Jesus. Em nome de Mas Jesus. ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu quero só falar mais uma coisa. Se você fez essa oração, eu vi algumas pessoas, eu não consegui ver todas, talvez. Se você sente liberdade, por favor, vem aqui, eu quero abraçar você, eu quero orar por você pessoalmente. Todos que fizeram essa oração, você pode vir rapidamente aqui. Eu quero orar por você. Saia do seu lugar, se alguém está junto com essa pessoa. Venha até aqui, venha. Amém. Glória a Deus. conheces, me escolhestes para ti, por moeda de prata te vendi, mesmo assim se entregou por mim, Redentor, teu
nós te adoramos, Pai, te adoramos. Tudo começa em Ti, Senhor, e volta para Ti. O Senhor sustenta todas as coisas e faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que Te amam e daqueles que são chamados segundo o Seu propósito. Oh, aqueles que o Senhor chamou para si mesmo, por Seu eterno amor e Sua infinita graça. Glória, glória e honra ao Senhor, Deus e Pai, a Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos tem tocado por meio do Seu Santo Espírito. A Ti toda a honra, Senhor, toda a glória. Senhor, toma as nossas vidas agora, Senhor. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos, nós viveremos por essa revelação que muda tudo e muda para sempre. E a Ti viveremos, para Ti viveremos, para a Sua glória, para a Sua glória. Toma essa casa, Senhor, toma para Ti mesmo, Senhor, para revelar a Sua glória para as nações, para essa cidade, para essa nação e para as nações da terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Vá e viva nessa confiança, viva nessa esperança, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.